Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu queria avisar que eu não sou o Renato Suete. Alguém pode confundir, achar que é, né? Mas ele ligou mais cedo para a gente e avisou que tinha um acidente. E aí ele falou assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. E a gente está esperando, vendo a possibilidade se ele vai chegar. Mas, entendendo que a gente tem um horário, a gente não pode ficar esperando mais, né? Deu o momento da pregação e dizem que o pastor tem que estar pronto para duas coisas, pregar e morrer, não é? Então, morrer eu não estou preparado muito bem ainda não, mas pregar a gente sempre tem a oportunidade, a gente fala a palavra de Deus. Porque nós sentimos que como cristãos, a gente tem que estar sempre pronto para dar a razão da nossa fé, é ou não é verdade? Se você tivesse a oportunidade de falar a palavra de Deus para um grupo de pessoas assim de supetão, o que você falaria? É importante a gente pensar nisso, né? Porque se a gente se alimenta a cada dia da palavra de Deus, quando vier a oportunidade, nós temos o que oferecer. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 1 a 13. A gente vai ler hoje, a gente vai estudar hoje a respeito de 3 tipos de perdidos. A palavra perdida é uma palavra um pouco pesada, mas infelizmente, essa é a realidade de muitos de nós. Perdido é uma palavra que simboliza o que talvez eu um dia já fui, o que você talvez seja, ou o que você talvez um dia também já foi. E a palavra de Deus, em Lucas capítulo 15, os versos que a gente vai ler, né, de 1 em diante, mostram um momento em que Jesus, ele é acusado de ser amigo dos perdidos. Eu estou dando a introdução para vocês. Em Lucas capítulo 15, a gente tem 3 histórias. A gente vai ler essas 3 histórias. Só que a gente precisa de entender por que essas 3 histórias foram contadas. Essas 3 histórias foram contadas porque algumas pessoas chegaram diante de Jesus e questionaram a Jesus por que ele andava com perdidos. Olha só o que diz o verso 1 e o verso 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o quê? O ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então tem um contexto aqui. As histórias que a gente vai ler do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, não são histórias soltas. São histórias que têm um objetivo. Jesus contou essa história e no verso 3 a gente começa a ver que Jesus vai propor a parábola, vai contar as parábolas, como se Jesus estivesse lendo o que estava na mente daquelas pessoas que estavam lá. Aquelas pessoas olharam assim e falaram assim, olha a companhia de Jesus. Vedes com quem tu andas, que direis quem tu és. Jesus anda com pecador, Jesus anda com prostituta, Jesus está andando com aquele cara que é ladrão. Como é que a gente pode confiar? Tudo bem que ele faz milagre, tudo bem que ele ensina muito bem, mas olha com o tipo de pessoa que Jesus anda. E aí Jesus responde contando 3 histórias. E eu gostaria de contar essas 3 histórias para vocês, a gente ler essas 3 histórias numa ordem diferente, numa ordem inversa. Pode ser? Pode ser? A gente normalmente fala da ovelha perdida, da dracma e depois do filho pródigo. Eu quero começar pelo filho pródigo. Então, passa um pouquinho aí para frente aí, no verso 11. O verso 11 é a história do filho pródigo. Diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente, irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, e o quê? Beijou. E a gente vai parar a história aqui. Você pode continuar lendo em casa se você quiser, mas aqui acontece o que ele pensou, né? Ele chega para o pai e fala: pai, pequei diante do céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí continua a história. Essa história é muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar, assistido filme, ouvido mensagens a respeito dela. Agora eu queria destacar algumas coisas dessa história. Primeiro, a gente quando ouve essa história pela primeira vez, a gente acha esse filho um menino muito mal educado. Porque se o pai morre, pedir a herança é uma coisa. Agora, quando o pai está vivo, você pedir a herança, isso não é uma coisa muito comum. E a gente entende que esse menino é um menino mal educado. Só que, em realidade, para a cultura da época, não era uma coisa incomum pedir a herança do pai. Então, esse menino não estava agindo de uma maneira muito maluca, não. Na cultura judaica, pedir para o pai a herança ainda vivo não era um problema. Então, isso não é o X da questão. O X da questão foi que ele pediu essa herança e, ao invés de usar com sabedoria, o que ele fez? Gastou irresponsavelmente ou dissolutamente. Ele não soube aproveitar o presente que o pai tinha dado. Outra coisa interessante nessa história é que aqui, na hora que o pai chega e o filho olha para o pai e o pai olha para o filho, tem um detalhezinho interessante. Fala assim, ó: correndo, o abraçou e o beijou. Para a cultura hebraica, um idoso correr era uma coisa incomum. Um idoso, pelo respeito que ele tem, ele não corria. Ainda mais na direção de um jovem. Era vergonhoso um idoso sair correndo na direção de um jovem. Então, quando tinha um idoso e um novo, e alguém tinha que correr, quem tinha que correr era quem? O novo. Para a gente hoje faz até sentido, mas não é um costume também, né? Às vezes a pessoa até finge que está dormindo no ônibus para não dar lugar para idoso. Naquela ocasião, era culturalmente comum que, se tinha alguém de longe, estava se cumprimentando, olhava assim: ah, meu filho, por exemplo, se fosse o caso, o filho vinha correndo, o idoso ficava esperando. E aqui o idoso corre. Por quê? Uma explicação simples. Essa história aqui reflete o amor de nosso Deus. Essa história toda que Jesus contou tem a ver comigo e com você. Nós somos os filhos pródigos. Nós somos os pecadores. Deus tratou a humanidade com todo carinho, criou um jardim, colocou os dois lá bonitinho. E aí o que Adão e Eva fizeram? Saíram. O que a gente faz? A gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que Deus nos quer, e a gente insiste em fazer o quê? Coisas erradas. Nós somos os filhos pródigos. E estes detalhes aqui são interessantes, por quê? Porque Deus nos dá a cada um de nós a graça, enquanto a gente ainda está, enquanto Ele ainda está vivo. E Deus faz questão de correr ao nosso encontro, mesmo que seja vergonhoso para Deus. Tem até um livro que fala Fuga para Deus. É um livro interessante que fala fuga, mas fuga de Deus, fuga para Deus. Deus faz questão da gente.
Deus corre, e nessa parábola ele mostra que Deus se importa com a gente, Deus faz questão de ir atrás da gente. Deus foi no jardim e falou: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? E convenhamos, se fosse a gente ia atrás? Pô, desobedeceu. Fique para lá, né? Deus se importa tanto com a gente que Ele não se importa em passar vergonha e correr atrás da gente. Deus, Ele vem atrás e Ele tenta a salvação. Agora eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Primeira, o filho pródigo sabia que estava perdido? O que vocês acham? O filho pródigo sabia que estava perdido? Sabia? O filho pródigo sabia o caminho de volta? Sabia? Muito bem. Guarda essas 2 respostas aí, que daqui a pouco a gente conversa. Abre agora a Bíblia em Lucas capítulo 15, na parábola da dracma, no verso 8. Verso 8 diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos destacar alguns detalhes aqui dessa história também? A gente costuma cometer alguns equívocos quando lê essa história em português, considerando a nossa cultura brasileira do século 21. Quando eu leio essa história, a primeira conclusão que eu chego: essa mulher era uma porquinha, porque perdeu uma moeda em casa, precisa varrer para achar, porque está sujo, tanto assim de poeira, né? Para esconder uma moeda dentro de casa, estava sujo demais, e ela varreu e conseguiu encontrar. Então, primeira conclusão que a gente chega é que essa mulher era muito porquinha. Segundo, a gente chega à conclusão que essa mulher era meio mão de vaca também, né? Fazer tanta questão de uma moeda, fazer festa depois que achou a moeda, imagina. Perde 10 centavos, aí varre a casa, limpa, depois chama a família, chama os vizinhos: achei 10 centavos. Se a gente lê em português, se a gente entende pela nossa cultura, não faz muito sentido essa história. Mas Jesus aqui está contando essas histórias para mostrar que Ele amava os perdidos. Lembra da história? Então essa história tem um significado um pouco mais profundo. Estas moedas que são contadas aqui, essas 10 moedas, essas dracmas, elas faziam parte de um dote que a mulher recebia quando ela se casava. Era uma espécie de seguro. Quando o pai da noiva ia levá-la até o altar, ele tinha aquela esperança de que o marido iria o quê? Sustentar, suprir todas as necessidades. Mas ele dava um último presente para a filha. Falava assim: filha, eu vou te dar um presente, um dote. E aí eles faziam um colar com um monte de moedinhas, dependendo das posses do pai, mais moedas, menos moedas, de ouro ou de prata, mas ele dava um presentão. Aquela cordinha cheia de moedinha não poderia ser usada pelo marido. Eles não podiam, vamos comprar uma casa, vamos investir num terreno, e aí vendia. Não podia. Aquilo ali era um presente do pai para uma emergência no caso de viuvez. Porque a viúva na época, ela era muito maltratada. A viúva na época, ela era muito mal vista. Então, como uma forma de seguro, os pais davam para as filhas esse dote. E elas guardavam isso. E quando fosse a ocasião, se por acaso elas ficassem viúvas, e o marido não tivesse deixado talvez uma herança, ela tinha a oportunidade de sobreviver com aquele recurso. Se ela tinha filhos que sustentassem, amém, mas às vezes alguma ficava sozinha. E aquilo ali era o que salvava. Era uma riqueza, uma herança. Agora, um outro detalhe que precisa ser esclarecido. Estas moedas não valiam pouca coisa.
essas moedas valiam muito dinheiro. É lógico que dependia da riqueza dos pais. Mas, quando você calcula quanto valia um denário, quanto valia uma dracma, você percebe que ela tinha ali uma pequena fortuna. E uma dracma que ela estava perdendo, simbolizava uma bolada. Outro detalhe importante: as casas construídas naquela época não eram construídas como são construídas as casas hoje. Como é que se constrói uma casa hoje? Coloca o alicerce, levanta a parede, quando chega mais ou menos na metade da parede, faz a janelinha, não é isso? Naquela ocasião não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, todos aqueles profissionais da engenharia. Então a maioria das casas eram feitas sem janelas. Os mais ricos conseguiam colocar o quê? Uma janela. Exigia uma tecnologia maior. Então a casa de alguém pobre era uma casa que tinha uma porta. A pessoa entrava, ficava lá quietinha. Um cômodo só, 2 cômodos talvez, era o máximo. Essa mulher era uma mulher viúva. Se ela era uma viúva, se ela estava fazendo questão dessa moeda, provavelmente ela era o quê? Pobre. Então ela tinha uma casa escura. O chão era feito de pedra. Aí faz sentido a pessoa varrer a casa para achar o quê? Uma moeda. A moedinha que tivesse perdida ali, na hora que ela passasse a vassourinha, ia fazer o quê? Plim, 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 plim. Ela acenderia a lamparina para poder tentar o quê? Enxergar. Então esta dracma, ela seria encontrada se essa mulher varresse e acendesse a luz. Não é que ela era porquinha, nem que ela era mão de vaca. Agora uma pergunta que eu preciso fazer para vocês, 2 para dizer a verdade. A moeda sabia que estava perdida? Hã? A moeda sabia o caminho de volta? Não. Vamos agora ler a nossa última história. Lucas capítulo 15, verso 4. Jesus fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes o quê? Alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos a algumas curiosidades dessa história aqui. Primeiro, a gente pode julgar o tamanho da riqueza desse homem aqui pela quantidade de ovelhas que ele possui. Joaquim Jeremias, no livro Jerusalém no tempo de Jesus, ele diz que um pastor que tinha cerca de 50 ovelhas era um pastor relativamente pobre. Um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas tinha uma situação estável. Um pastor que tinha mais de 200 ovelhas era um pastor rico, era um pastor abastado. Logo, baseado nessa história, nessa referência histórica de Joaquim Jeremias, a gente tem uma ideia que o pastor dessa parábola não era um pastor o quê? Pobre. Ele não era um pastor que passava necessidades e que tinha que ir atrás daquela número 100, porque senão ele ia passar dificuldade em casa. Não. Para ele estava tranquilo. Ter 100 ou ter 99, está tranquilo. Logo, logo uma ia parir e ia ter 100 de novo. Não era uma questão de tenho 50 só e essa vai fazer muita falta. Não.
Segunda coisa importante que a gente precisa deixar em consideração tem a ver com a maneira como o pastor cuidava das ovelhas. O pastor tinha um cajado. Um dia eu trouxe aqui uma espécie de um cajado que meu avô fez. E assim, e aqui na ponta ele fazia o quê? Uma curva. Aquilo tinha vários objetivos. Primeiro, se segurar, que está subindo uma montanha, alguma coisa assim, está ali com aquele negócio. Segundo, vai batendo assim para juntar o grupo. Se uma fica um pouquinho mais distante, ele vira o lado onde é que tem aquela curva, segura assim pelo pescoço, dá uma puxadinha, para ela poder tomar rumo. Normalmente, quando o pastor tinha uma das ovelhas que se acidentava, que se machucava no caminho, ele pegava essa ovelha, colocava no pescoço, carregava ela aqui, colocava a patinha aqui, a outra patinha aqui, juntava as 4 patinhas, segurava assim, ó, e ia levando. Tinha 2 funções, ela ficava quietinha e ele ficava quentinho, esquentava o pescoço. Às vezes era de noite, estava com frio, e ele pegava e levava assim. Ele não tinha o seu rosto machucado, aquecia o seu pescoço, aliviava o cansaço da ovelha, e isso demonstra carinho, demonstra preocupação, cuidado. Agora eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. A ovelha sabia que ela estava perdida? Sabia que estava perdida, sim ou não? Tem aqueles que acham que sabia, tem aqueles que acham que não. Tem gente que acha que a ovelha pensa, tem gente que acha que a ovelha não pensa. Precisa pensar para saber que está perdido? Como é que funciona? Mês passado, a cachorrinha do meu pai fugiu. Mas foi um desespero. Mandou áudio para as redes sociais de tudo quanto é lugar, mandou foto, prometeu recompensa. E por incrível que pareça, uma família apareceu, entrou em contato, falou, achamos uma cachorrinha que estava no meio da rua. Um carro passou, ela foi para o outro lado, o outro carro passou, ela fugiu, bateu no carro, e a gente foi, parou o trânsito e pegou, ela estava toda assustada, a gente levou para casa e cuidou dela. Aí mandou a foto. Quando viu, meu pai falou, é ela. Traz para casa. Meu pai parece criança com cachorro. Fica numa alegria. Os filhos já foram embora, já cresceram, né? Então fica aquela cadelinha. Ele ficou numa alegria quando viu de novo a Nica. É o nome da cachorrinha, a Nica. A Nica pode não pensar muito bem, mas quando ela estava no meio do trânsito, um carro passando de um lado, o carro passando do outro, eu acho que ela sabia que ela estava perdida. Não estava normal, não estava normal. Agora, a Nica sabia o caminho de volta? Baseado nisso, uma ovelha que está lá no meio do espinho, gritando, bé, bé, ela sabe que está perdida? Sabe. Mas ela sabe sair de lá? Não sabe. Não sabe. A gente viu no início da nossa mensagem que estas parábolas, essas 3 histórias, respondem um questionamento que os fariseus e os escribas faziam. Eles olharam Jesus perto de pecadores e falavam assim, Jesus anda com esse pessoal que não é boa gente. E o que a gente aprende dessas 3 histórias que Jesus contou? Jesus está aqui contando a maneira como Deus lida com os perdidos. Jesus decidiu contar 3 histórias para falar a maneira como Deus lida com cada um de nós. Qual é a maneira que Deus trata os pecadores? Aqui tem 3 histórias para contar para a gente como Deus trata os pecadores. Deus trata os pecadores de um jeito só? Não, porque não existe um tipo só de pecador. Existem vários tipos de pecadores. E aqui a gente tem basicamente 3. Tem aquele pecador que sabe que está perdido e sabe o caminho de volta. É o rebelde, é o filho pródigo. Ele sabe que está errado, sabe que está perdido e sabe que tem que voltar, mas continua perdido.
Não volta. Tem o outro tipo de pecador. É aquele pecador que não sabe que está perdido. Nem imagina, faz nem ideia. Para ele, a vida é isso. Ele nasceu nesse mundo, ninguém nunca contou para ele que existe evangelho, que existe Deus, salvação. O que ele está vivendo, o que ele aprendeu do pai e da mãe dele é isso. Ele não sabe que está perdido e nem está procurando caminho. E o terceiro tipo de perdido é aquele que sabe que está perdido, mas esse o quê? Não sabe o caminho de volta. Esse é o perdido mais perdido, né? Ele está perdido, está procurando o caminho, ele está tentando achar, mas ele não consegue. E Deus apresenta essas 3 palavras para a gente. Jesus conta essas 3 histórias por um motivo muito simples. Ele quer ensinar para a gente como que ele lida com os perdidos. Para aqueles que sabem que estão perdidos e sabem o caminho de volta, para os filhos pródigos, Deus só espera. E eu preciso falar para você que hoje talvez seja um destes pecadores. Deus te espera. Se você é um perdido que sabe o caminho de volta, que sabe que está perdido, Deus só te espera. Ele espera que você tome a sua decisão. Ele não vai invadir o seu espaço. Ele bate a porta e espera. Deus não vai forçar nada. Ele aguarda que você tome a decisão, que você tome a iniciativa e você volte. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. O Pai Eterno esperou o Filho Pródigo, ele sabia onde é que o Filho poderia estar, mas ele não foi. Porque quem sabe que está perdido e sabe o caminho de volta, precisa o quê? Tomar vergonha e voltar. Então eu queria fazer um apelo para você que está nessa situação. Deus faz muita questão de você. Deus te ama. Ele está esperando com carinho. Ele não se importa com protocolos, Ele não se importa com sujeira, com o que você já fez, com o que deixou de fazer. Ele está doido esperando você vir para Ele ir correndo e te abraçar. Falar, meu filho, eu estava te esperando. Não adie mais o retorno para a casa do Pai. Mas existe um outro tipo de pecador, aqueles que não sabem que estão perdidos, nem imaginam que tem um caminho. São como uma moedinha. E aí tem uma responsabilidade para você que está aqui dentro hoje. Você é responsável por avisar aqueles que estão perdidos e não sabem que estão perdidos, de que eles estão perdidos e que existe o quê? Um caminho. Existe um caminho para a libertação. Pastor Renato Suete esteve falando ontem e anteontem que Jesus é o quê? O caminho. Tem gente que não sabe que Jesus é o caminho. Tem gente que não sabe da lei, dos profetas, não sabe de nada. E precisa que você vá até Ele para mostrar para Ele que Ele está perdido e que você sabe o caminho. Tem gente que pensa que é muito difícil fazer isso. Eu gosto muito de uma frase, que se eu não me engano foi Spurgeon que falou. Evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. Às vezes a gente fica, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou testemunhar? Como é que eu vou falar de Jesus? É só você falar que você achou pão. Eu sou um mendigo também, sou vacilão, sou pecador, mas eu achei onde é que tem pão. Você quer? Isso é evangelismo. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém para chegar diante de outra pessoa para poder falar para ela o que ela tem que fazer. Mas você achou o caminho, você tem uma responsabilidade. Se o mendigo achar pão,
e esconder dos outros mendigos, ele vai apanhar. Se algum dia alguém ficar sabendo que você sabia esse caminho e você não contou, é perigoso você apanhar. Então, se você conhece alguém que não conhece o caminho, que não sabe que está perdido, é responsabilidade sua ser instrumento nas mãos de Deus para levar essa pessoa para conhecer a palavra. E por último, eu quero falar para aqueles que estão perdidos, mas não sabem o caminho de volta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja é um instrumento de Deus para instruir você no caminho. Essa semana, todos que vieram aqui receberam um presente. Receberam uma Bíblia. E ontem eu e o Alex estávamos conversando. Domingo, nós vamos fazer uma proposta para todo mundo que veio aqui. E a gente vai fazer hoje a proposta. Você recebeu a palavra de Deus. A palavra de Deus instrui o caminho para que você possa encontrar a libertação. Você só tem como conhecer Jesus através da palavra. Eu vou repetir o que o Renato Suete falou para a gente essa semana. Tem o Alcorão, tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e tem a palavra viva de Deus, que tem sido preservada durante gerações, que tem sido perseguida, que tem sido alterada, mas Deus tem guardado a sua palavra viva como meio de salvação para nós. E infelizmente muitos de nós têm feito como amuleto, têm deixado ela aberta no Salmo 91 e acreditando que os espíritos vão tudo embora. Os espíritos vão embora se você abrir a palavra, se você ler a palavra, se você se alimentar da palavra. Por isso eu queria convidar você para uma classe de estudos da Bíblia. Eu desafio você a estar aqui no domingo, porque no domingo a gente vai combinar. A gente vai combinar se a gente vai fazer essa classe no domingo ou na quinta-feira à noite. A gente vai ver o melhor horário para todo mundo. A gente está colocando à disposição para que você possa conhecer a palavra de Deus. Se você sabe de alguém que está perdido, procurando um caminho, avisa para essa pessoa que vai ter essa classe de estudos da palavra de Deus. Se você pensa que está perdido e precisa saber o caminho, venha para essa classe. Se você sabe que está perdido, sabe o caminho, toma vergonha e vem para essa classe. Porque Deus está esperando para levar a salvação e a libertação e o amor até você. Nós invertemos hoje, eu vou pedir o Renato Suete para cantar para a gente. E eu queria que ele fizesse essa oração final. Eu queria que ele orasse por todos nós, por todos os perdidos que somos, e que em situações diferentes precisamos nos entregar a Deus. Eu queria que quando ele cantasse, quando ele fizesse a oração, você aceitasse o convite de Deus para vir aqui à frente, para ser encontrado, para ser achado. Se você é dracma, se você é filho, se você é ovelha, tanto faz. Vem aqui à frente e fala: Jesus, achou, estou aqui, estou encontrado. E eu quero continuar nesse caminho até o dia da volta de Jesus. Deus possa nos abençoar. Nós vamos então cantar uma canção. Eu vou cantar uma música chamada Prelúdio, que fala que assim como a manhã espera por Jesus, o nosso coração também espera por Ele. E só nele encontramos paz. Esteja você perdido de uma maneira ou de outra, sabendo ou não sabendo, se você quiser, você pode ter esse encontro com Jesus hoje, de graça. E ao mesmo tempo, eu vou fazer uma oração, vou fazer uma oração decorrente da outra, se você aceitar este Jesus como seu Salvador. Vamos cantar primeiro o prelúdio. Eu gostaria que você
por favor, ouvisse esta canção com seus olhos fechados, sentindo a presença de Deus na sua vida. Como a manhã espera pelo sol, eu a ti espero, exaltando teu amor. Gota de orvalho, cheiro da manhã, tua paz tão doce, e eu já sei, estás aqui, teu carinho tão suave, como brisa vem em mim. Não estou sozinho, há um amor sincero, sim, de Jesus. Minha vida, meu caminho é viver pra te servir. Sinto nesta hora tua mão tocar em mim, como a manhã espera pelo sol, eu a ti espero, exaltando teu amor. Gota de orvalho, cheiro da manhã, tua paz tão doce, eu já sei, estás aqui, teu carinho tão suave, como brisa vem em mim. Não estou sozinho, aleluia, há um amor sincero, sim. Minha vida, meu caminho é viver pra te servir. Sinto nesta hora tua mão tocar em mim. Fique de pé, por favor. Talvez você se sinta essa ovelha, essa dracma perdida. Será que tem jeito para mim? Tem. Graças a Deus. Mas, pastor, eu fui tão longe, eu fiz tanta coisa, o senhor nem queira saber, realmente eu não quero saber. Eu não sou padre para ficar ouvindo as suas barbaridades e depois mandar você rezar tantos Pai Nossos e Ave Maria. Isso não resolve. Basta você entender e crer que o amor de Deus te cura, te perdoa e te salva. Mas eu fui muito longe, eu fiz muita besteira. Ele te ama assim. Eu não sei como voltar, agora você sabe. Basta você levantar a sua mão e dizer, eu quero voltar. Levante a sua mão e diga, Jesus, eu quero voltar-me para ti. Você quer? Quem deseja voltar para Jesus, vem aqui na frente para a gente orar. Por favor. Vem aqui, ué. Você não quer voltar? Então começa agindo. O pastor falou uma coisa espetacular. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Assim como você não pode fazer o que Deus tem que fazer por você. Se você espera um milagre, você pode fazer um milagre?
Você pode fazer o milagre? Hã? Não, né? Esse é Jesus que faz. Mas a sua parte, que é buscar o milagre, é você quem vai fazer. Deus não vai fazer por você. Então você vê, vários levantaram a mão. Falaram, eu quero voltar para Jesus. Mas só ele veio à frente. Vê que é difícil você reconhecer que você precisa voltar para Jesus. Ainda mais para quem já é da igreja. Muito difícil. O caminho da humildade é tão difícil que Jesus falou assim, é mais fácil o camelo passar no fio da agulha, aquela história do buraco lá do muro, do que o rico. Não é porque é rico entrar no reino, é porque o rico que ele quis dizer ali é o orgulhoso. É porque o camelo, para passar naquele buraco de agulha, ele tinha que se abaixar, filho. O difícil é você fazer isso, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês, depois de 30 anos de pregador, bispo do Brasil, cantor famoso no Brasil e em parte do mundo, quando eu conheci a igreja adventista e Deus me mostrou um caminho excelente, eu quis começar de novo. Eu fiz o que você está fazendo. Mas com 30 anos de fama, de nome de bispo e de pastor, vim, recebi Jesus, eu quero começar do zero. E fui batizado na igreja adventista, depois de ter sido batizado na igreja universal, na igreja Nova Vida. Todo ano eu ia em Israel e ia batizado. Mas você tem que se humilhar diante de Deus para que Deus o exalte. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Alguém gostaria de vir aqui na frente orar comigo? Olha, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso vir mais para Ele. Tem mais pessoas que precisam, não é? Então você está, às vezes, com aquele receio, aquela coisa assim, não sei se eu posso ir lá, o que vão pensar de mim, aquela história, né? É difícil, eu não consigo conviver com isso. O que é que vão pensar de mim? Meu Deus, eu vou começar a fazer uma oração para Deus me dar mudar meu coração, porque eu não consigo imaginar que eu tenho que dar satisfação para alguém. Tipo assim, quando eu vim para a igreja adventista, as pessoas falavam assim, rapaz, você não tem vergonha? Você depois de ser bispo, depois de ser uma pessoa tão famosa, você vai voltar para essa igreja que nem lhe reconhece como pastor. Você vai voltar para essa igreja, você vai batizar ainda, depois de ter sido tão batizado já na vida. Então eu podia ficar com vergonha das pessoas. Mas o que vão pensar de mim? Né? Talvez que vão pensar que eu fui para o mundo das drogas, e não foi nada disso, apenas houve uma separação minha de Cristo, momentânea, do meu coração, algo. Mas eu não quis saber do que os outros, eu nunca quero saber do que os outros estão pensando. É isso que eu tenho que mudar. Talvez para ser político, né? Tem que começar a mudar. Eu nunca quero saber, eu não interessa o que os outros estão pensando, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Porque quem vai me salvar não é você, nem ninguém. O que você pensa não me salva. Mas o que Jesus pensa me salva. Ou não. Então, interessa a sua relação com Ele, mais do que tudo. Mas tem que ter equilíbrio. Enfim, é esse o desejo do seu coração? Amém, queridos. Põe a mão no seu coração, por favor. Senhor Jesus, não há coisa mais linda do que um coração humilde e sincero que se volta para Ti. Na Tua palavra está escrito, humilhai-vos perante a mão de Deus e Ele vos exaltará. Muitas pessoas confundem isso. E muitos superiores querem humilhar os seus subordinados, dizendo que eles têm que ser humilhados por eles para serem exaltados. Não, não é esta a interpretação. É humilhar-se diante de Ti. É reconhecermos diante do Senhor que nada somos. Que estamos sim perdidos, Pai. Que estamos caminhando para a perdição, talvez. Estamos saindo fora do Teu caminho. E então, nós voltamos. Isto é a humildade, isto é o Espírito Santo trabalhando em nós. Recebe estas vidas, meu Deus, que estão com a mão no coração. O coração representa aquele lugar que o Senhor disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Glórias a Deus. Entra nesta vida, Pai. Porque eles estão abrindo o coração.
Eles estão dizendo: eu quero voltar, Jesus, agora para ti. Eu quero recomeçar a minha caminhada. Eu quero ver a tua luz brilhar em minha vida em todos os aspectos e sentidos. Vem, Jesus. Entra nestas vidas, perdoa ao pecador, porque o Senhor não perdoa os pecados. O Senhor não pode perdoar os pecados. O Senhor perdoa o pecador que pecou. Porque o pecado é estranho a ti. Perdoa os nossos pecados, quer dizer, perdoa a nós que somos pecadores, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos, Pai. Livra-nos de todo o mal e recebe estas vidas no teu reino. Esta dracma perdida, esta ovelhinha perdida, que tanto o Senhor ama, a ponto de ter vindo aqui por ela, ter morrido na cruz por ela, ter dado a sua vida por ela. Toma nas tuas mãos esta vida e faça com que sejam propriedades exclusivas do Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espera, não volta não. Agora tem a outra oração. Então você está entregue nas mãos de Deus. Não poderia estar em mãos melhores, não é? Porque quando você está nas mãos de Deus, Ele não vai largar. Essa é a mão que você pode confiar. Agora a pergunta é: você quer ser propriedade exclusiva de Deus? Raça eleita? Então você, já recebendo Jesus hoje, já voltando para Ele, já vai também assumir uma responsabilidade de procurar trazer outras pessoas também para Ele. Amém? Senão não tem sentido. E aí essa oração vale para todos nós aqui, não é? Porque tem pessoas, seu vizinho, talvez nós somos tão egoístas às vezes que você tem um vizinho que está sofrendo, mas você não vê o sofrimento dele, você está preocupado com o sofrimento do seu filho, do seu parente, porque ele é seu parente. Então você não vê o outro. Tem alguém que precisa da sua palavra, do seu carinho, você vai ser como Jesus, indo até esta pessoa. Jesus não vai lá, nem um anjo, ele vai através de você. Isso, vós sois a luz do mundo. Amém? Vocês querem ser usados por Deus? Só essa oração que eu quero fazer para terminar. Deseja? Então oremos, vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, não só queremos entregar o nosso coração a Ti para sermos salvos, mas também para salvar, ajudar a salvar outras vidas. Porque há uma multidão, mas uma multidão, Senhor, sendo ceifada pelo inimigo todos os dias. Satanás trabalha dia e noite, 24 horas, numa sexta-feira como essa, ele já está preparando pessoas que vão se drogar até morrer, que vão tomar uma overdose, vão morrer sem salvação. Satanás já está cuidando, ele cuida, coloca os seus espíritos malignos para cuidar vida por vida, para fazer essas pessoas morrerem sem salvação. Então, Pai, muito maior deve ser o nosso esforço, porque nós somos filhos de Deus, propriedades exclusivas do Senhor, sacerdócio do Rei, para nós levarmos vida para estes que estão sofrendo. Não é somente convidar para vir na igreja, sentar do lado desta pessoa e conversar com ela. Talvez não é falar sobre Bíblia, dar aula de Bíblia naquele momento, mas dar amor, dar um sorriso. E depois nós vamos anunciar a Ti, porque já no sorriso o Senhor está presente, já na mão dada o Senhor está presente, no calor de um abraço, de um carinho, de um olhar nos olhos sincero. E depois sim nós vamos trazê-las para a Tua casa. Usa cada uma destas vidas que se propõem a serem usadas por Ti, meu Pai. Eles não querem ser egoístas, mas sim cristãos. Toma-os nas Tuas mãos e a mim também. Jamais me deixe viver para mim mesmo. Senhor, se for para eu viver para mim mesmo, eu não quero viver nem mais um minuto aqui. Viver para mim aqui é ser muito medíocre. Viver para mim é muita mediocridade. Eu não aceito isso. Eu só posso viver aqui se for para Ti. Porque a minha maior alegria é ver que o Senhor me usou para que uma vida seja salva, seja feliz, esteja melhor do que estava. Usa também assim a todos nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, e que todos digam amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite.